Intervitam et mortem é uma frase em latim que significa entre a vida e a morte. E essa obra, ela trata um pouco sobre esse ciclo, não o ciclo da vida nem o ciclo da morte, mas o ciclo entre os dois, como se fosse, por exemplo, quando seja a pessoa que morre e não volta, ou a pessoa que morre e morreu mesmo, não tem jeito. Tanto uma como a outra, é mais ou menos essa área que eu quis retratar. Aquele túnel que a pessoa, mesmo que seja um milésimo de segundo, a pessoa vai passar, entendeu? Eu não sei como que é, eu nunca morri, logicamente. Mas essa obra trata desse ciclo. Ela conta a história de uma pessoa que, por algum motivo, veio a óbito, né? E, e ela tem a chance de, nesse instante, nesses milésimos de segundo, ver toda a sua história. Então ela começa, já no início do instrumental, começa com uma coisa muito interessante, com dois pontos muito interessantes, que você consegue ouvir um canto muito baixinho, mas que representa o canto da morte. E também o canto, ele representa um portal, representa esse túnel que a pessoa está passando. E a pessoa também consegue ouvir um riacho. Então, durante toda a obra, esses dois elementos, eles vão estar ali, né? É, como se estivesse brigando entre si pela vida dessa pessoa. Então, de um lado, nós temos a água representando a vida e o canto representando a morte. E você vai vendo que a morte vai perdendo a força, porque em um certo momento a pessoa começa a relembrar o, as coisas boas da vida. E nesse momento eu retratei com uma sinfonia de Beethoven, porque. Ah, porque eu quis trazer, entendeu? Uma ideia de realidade, de lembranças. E eu quis representar isso com a sinfonia de Beethoven, porque é uma coisa. É uma coisa meio sem explicação. A sinfonia de Beethoven representa a volta à realidade. Representa as lembranças, pois desde que ele era pequeno, a pessoa representada na obra, ela ouve falar em Beethoven e mesmo que seja uma coisa meio tola, entendeu? Como por exemplo, a pessoa ouve falar de cachorro quente, a pessoa ouve falar de é, tantas outras coisas, televisão, rádio. E eu quis representar uma coisa que estivesse na vida da pessoa desde o início. E as lembranças vão voltando. E é nesse momento que o coração começa a voltar a bater. E você consegue ouvir o coração. E no final, a obra termina com a marcha nupcial, que representa o casamento de volta à vida. O casamento da pessoa com a vida novamente. Essa pessoa provavelmente não vivia direito. Muitas pessoas não vivem direito. Essa obra também é uma reflexão. As pessoas hoje em dia estão mais interessadas em reclamar, estão mais interessadas em discutir, discutem por coisas tão inúteis, tão banais, cara. Discutem por poder, dinheiro, ganância, religião, gênero, time de futebol do vizinho, tantas coisas inúteis, cara. E esquecem que a vida é um sopro e que a qualquer momento elas irão passar pelo túnel. E independentemente do que houver no final desse túnel, só haverá o final, não haverá volta. E
Intervitam et mortem. É uma lição de vida.